Amém. Não existe nada mais importante do que a palavra. É muito bom sermos abençoados por Deus. É muito bom recebermos a vitória. É muito bom vermos as portas se abrindo. Mas nada é mais importante do que a palavra. Porque é somente a palavra quem nos conduz. Ela é a nossa bússola para que nós possamos chegar ao céu. Dinheiro não te leva para o céu, carro não te leva para o céu, casa não te leva para o céu. Mas se você estiver firmado na palavra, com certeza você vai chegar até o céu e nós vamos poder nos alegrar na presença do Senhor Jesus pessoalmente lá na glória. Amém? Abra sua Bíblia em nome de Jesus. No livro do profeta Isaías. Aleluia. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 37. A partir do versículo 36. Livro do profeta Isaías, Velho Testamento. Está entre Gênesis e Apocalipse. Facinho de achar. Aleluia. Glória a Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 37, a partir do versículo de número 36. Todos acharam? Digam amém. Aleluia. Então eu vou ler, os irmãos, por favor, me acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor: Então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou e se foi, e voltou e habitou em Nínive. Feche a sua Bíblia e nós vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, querido eterno Pai que está nos céus, nós te damos graças por essa rica oportunidade em que estamos em tua casa, buscando a presença do Senhor. E nesse momento, ó Deus, eu te peço que fala conosco. Exorta, Deus, ensina e edifica a tua igreja, que possamos ter a nossa vida firmada na tua palavra e a cada dia sejamos impactados pelo poder da tua palavra, para que possamos te seguir e te servir, não como nós achamos, não como nós queremos, mas que possamos te servir como o Senhor requer de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Para que eu possa entrar na mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite, eu queria, antes, para nós nos situarmos no contexto, contar a história do rei chamado Senaqueribe. O rei Senaqueribe foi um dos reis do Império da Síria, que era, na época, o maior império, aliás, o único império, era um império mundial. O rei da Síria, ele vinha conquistando país após país. E o império da Síria, através desse rei, não era um império simples. Eles não vinham simplesmente pedindo licença para entrar num país inimigo. Quando eles entravam em um país inimigo, eles matavam as pessoas ali, devastavam completamente aquela cidade ou o país por completo. E o povo da Síria começava a habitar ali. E as pessoas que eles matavam, eles decapitavam e faziam uma pirâmide de crânios no meio da praça das cidades que eles conquistavam. Era um pessoal extremamente amoroso, o Império da Síria, né? Digamos assim. Um povo muito gentil. E esse Império da Síria veio conquistando país após país, cidade após cidade. Mas eu quero que você entenda o seguinte: durante o reinado desse Império Assírio, a nação de Israel não era uma nação única. Por quê? Porque o primeiro rei de Israel foi o rei Saul. O segundo rei, o rei Davi.
O terceiro rei, o rei Salomão. Saul pecou por consequência de ter pecado. Deus retirou o reino das mãos dele, da descendência dele, e passou para Davi. E Deus fez uma promessa para Davi que nunca retiraria o trono de Israel da descendência de Davi. Ou seja, o trono de Israel sempre seria da linhagem de Davi. Davi fez o que era bom aos olhos do Senhor. Mas Davi faleceu, seu sucessor foi o seu filho Salomão. Um homem que foi extremamente conhecido pela sua sabedoria, mas acabou caindo e entristecendo o coração de Deus, justamente por conta da sabedoria que ele tinha. Porque engana-se o homem que pensa que o diabo só nos derruba nos dando uma rasteira. O diabo ele tem duas estratégias para derrubar o homem: ou ele te dá uma rasteira, ou ele te dá um empurrão. O que é dar uma rasteira, evangelista? Te explico. Dar uma rasteira, que o diabo geralmente nos dá, é quando ele nos induz ou nos incita a praticarmos a prostituição, ou praticarmos o homossexualismo, ou a roubarmos, ou a mentirmos, coisas desse tipo. O diabo está te dando uma rasteira. E quando é que o diabo está me dando um empurrão? Te explico. Quando você começa a se envolver na obra de Deus. O diabo ele percebe muito bem quais são as suas fraquezas e quais são as suas forças. E se ele perceber que através das fraquezas ele não vai conseguir te derrubar, o que é que ele vai fazer? Ele vai começar a investir na sua força. Por exemplo, se o meu dom for um dom de cura, se eu tiver o dom de orar e Deus curar as pessoas através desse dom que o próprio Deus me deu, a partir do momento que o diabo perceber que ele não vai conseguir me dar uma rasteira nas coisas que eu disse aqui, que eu citei, ele vai começar a pegar um bocado de gente doente e vai levar para mim. Automaticamente, quando eu começar a orar por essas pessoas, e vou orando, e vou orando, e vou me envolvendo, e vou me envolvendo, e vou me envolvendo naquilo ali, me envolvendo demais no meu ministério, eu acabo deixando de priorizar outras coisas que são importantes na vida de um homem de Deus. Por exemplo, a família. Por exemplo, eu vou começar a falar demais, a prometer demais, e não vou começar a dar conta de tanto compromisso que eu vou ter que fazer. Então, o que é que o diabo está fazendo? Ele está te empurrando. Engana-se o homem que pensa que o diabo só derruba na rasteira. E Salomão, no alto da sua sabedoria, ele achava que o diabo só iria derrubá-lo na rasteira. Mas o diabo começou a empurrar Salomão. Ele começou a alimentar a sabedoria de Salomão. Salomão começou a receber elogios, começou a receber tapinha nas costas. E isso foi levando Salomão a ter o seu ego tão alimentado, de forma que ele começou a tomar decisões sem consultar a Deus, sem perguntar para Deus se Deus se agradava ou não. E uma das decisões que Salomão tomou foi justamente de se casar com princesas que adoravam a outros deuses, pessoas de países diferentes, pessoas de costumes diferentes, e que não adoravam ao Deus verdadeiro, e que não se converteram ao Deus verdadeiro. Então Salomão, para evitar guerra, para evitar conflito com nações inimigas, ele chegava para o rei da nação que estava confrontando ele e dizia: vamos acabar com a confusão? Você me dá uma filha sua para casar, eu caso com ela e a gente fica tudo bem e vamos viver em paz. Vamos evitar briga, vamos evitar confusão. O diabo empurrou Salomão e ele caiu no empurrão, porque de maneira nenhuma Deus se agradou disso. Por conta desse pecado de Salomão, Deus disse para Salomão que não retiraria, não iria dividir o reino de Israel durante o reinado de Salomão por amor a Davi. Mas quando o filho de Salomão assumisse o reino de Israel seria dividido. E isso aconteceu. Quando o filho de Salomão assumiu o trono do pai, o reino de Israel, houve um conflito político. E a nação de Israel, que era constituída de 12 tribos, se dividiu então em duas nações.
O reino do norte foi constituído por 10 tribos, o reino do sul constituído por 2 tribos. Porque aí você deve estar se perguntando, o que você quer que eu entenda com toda essa história? Porque durante o império da Síria, enquanto o imperador da Síria vinha devastando todo mundo, o reino de Israel estava vivendo essa fase de estar dividido, reino do norte e reino do sul. Quando o império da Síria, chegou para o reino do norte, que era constituído por 10 tribos, que tinha um número de população muito superior ao reino do sul. Mas detalhe, as promessas que Deus fez para Abraão, Isaac e Jacó, elas se estenderam, independente do reino estar dividido. Ainda que o reino de Israel estava dividido em 2 reinos, mas as promessas que Deus fez a Abraão, elas recaíam a toda a descendência de Abraão. Para que você entenda, se Deus fez uma promessa para a sua descendência, ainda que os seus filhos vão um para o norte e outro para o sul, mas as bênçãos que Deus prometeu para os seus filhos, elas vão se cumprir. Aleluia! Eles não precisam estar no mesmo lugar para que a coisa se cumpra. Mas muito bem, reino do norte para um lado, reino do sul para o outro, veio o império da Síria e conquistou e devastou e destruiu completamente o reino do norte. Sabe por quê? Porque após essa divisão, o reino do norte se afastou dos caminhos de Deus. Eles começaram a implantar a idolatria dentro do reino. E se tem uma coisa que Deus abomina, é a idolatria. Qualquer tipo de idolatria, seja humana ou seja de objeto. Se você está adorando qualquer pessoa ou qualquer coisa que não seja Deus, você está idolatrando. Serve para pessoas e serve para objetos. Pois muito bem, por conta de aquele povo ter se afastado dos caminhos do Senhor, Deus permite com que o império da Síria destrua por completo o reino de Israel. E o império da Síria, eles avançam até o reino do sul. Se o império da Síria já tinha destruído o reino do norte, que era muito maior do que o reino do sul, imagina o que eles iam fazer com o reino do sul. Mas o rei Ezequias, quando ele percebeu o que estava acontecendo, quando ele subiu ao trono de Israel, ele passou a corrigir os erros que os seus antecessores tinham praticado. Ele restituiu o culto ao Deus verdadeiro. Tudo aquilo que estava errado no reino, ele consertou. Ele aboliu a idolatria e ele começou a tomar todas as decisões que ele tomava, era antes consultando a Deus. Se podia, se não podia. Então Ezequias era um rei que ele tinha crédito com Deus. Ele tinha moral com Deus, porque ele obedecia os mandamentos de Deus. Mas mesmo ele tendo crédito com Deus, o império da Síria cercou por completo o reino do rei Ezequias, que era o reino do sul. E a Bíblia diz, aí nós chegamos no texto que nós lemos, a Bíblia diz que o rei Ezequias ele não tinha exército suficiente para combater o exército da Síria. Nem se ele usasse toda a população e preparasse todo mundo para a guerra, ele não sairia vencedor. É quando Deus envia um anjo só. E um anjo de Deus derrotou 185 mil soldados da Síria. Sabe o que eu entendo com isso? É que às vezes nós queremos lutar com as nossas próprias forças. Quando o inimigo nos cerca, a gente pensa que a gente é que vai vencer ele com a nossa inteligência, com a nossa capacidade intelectual, ou talvez com a nossa capacidade física. E o que Deus nos ensina através da história do rei Ezequias é que quem nos livra é Ele, quem nos guarda é Ele, quem nos protege é Ele. Então, se o inimigo está te cercando, não se preocupe, porque se Deus não enviar alguém aqui dessa terra para te ajudar, Ele manda um anjo do céu e acaba com o seu inimigo. Esse é o Deus que nós servimos.
Mas para que o rei Ezequias experimentasse essa obra tão sobrenatural da proteção de Deus, ele precisava andar nos caminhos de Deus. Observe que a promessa que valia para o reino do norte, valia para o reino do sul. O mesmo Deus que era o Deus do reino do norte, era o Deus do reino do sul. O mesmo Deus que livrou o reino do sul, enviando um anjo para matar 185 mil soldados, ele poderia ter enviado também um anjo para livrar o reino do norte. Aí você me pergunta, e por que ele não fez? A resposta está na história. Um obedecia os mandamentos de Deus, o outro não. Se você não tem compromisso com Deus, por que Deus vai ter compromisso com você? Ainda que Deus tenha te feito 1 milhão de promessas, ainda que Deus tenha dito para o seu pai que ele vai te abençoar através da vida do seu pai, ainda que você tenha um pastor que ore por você e que pague o preço por você, ele não vai poder fazer além do que aquilo que ele pode fazer. Porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Se você quer ser abençoado por Deus, você pode ser filho de crente, você pode ser irmão de crente, você pode ser amigo de crente, você pode ser primo de crente, mas as bênçãos do Senhor, a proteção do Senhor, ela só recai sobre a vida daqueles que têm compromisso com Ele. E ter compromisso com Deus é ter a atitude que o rei Ezequias teve. E o que mais me chama a atenção na atitude do rei Ezequias é que quando ele chegou ao trono, o reino do sul vinha também se decaindo na idolatria. Ele poderia simplesmente ter subido o trono e falado: bom, já que o meu avô foi idólatra, o meu pai foi idólatra, o meu bisavô foi idólatra, é que todo mundo foi, eu vou ser também. Ele poderia ter tido essa atitude, mas quando ele chegou ao trono, ele percebeu que ele não seria protegido pelo Deus verdadeiro se ele não voltasse atrás e corrigisse aquilo que precisava ser corrigido no reino, para que Deus pudesse proteger o reino. Porque entenda, o erro que o seu avô cometeu, o erro que o seu pai cometeu, isso não recai sobre você, se você tiver compromisso com Deus. Não é porque o seu avô foi, o seu bisavô foi, o seu pai foi, que você precisa ser também. Seja diferente. Faça a diferença. Tenha compromisso com Deus e Ele terá compromisso com você. Se você entendeu a mensagem, aplauda o Senhor Jesus.